Tudo no ao vivo. Tudo acontece no ao vivo. Então vamos lá, meninas. Bom, então deixa eu me apresentar, né? Para quem está aqui pela primeira vez no Instagram da Agaton. Meu nome é Stephanie, eu sou psicóloga e supervisora aqui também da Clínica Agaton. E mediadora aqui nas lives que sempre acontece no final do mês, né? Ou dependendo também no meado do mês, de vez em quando a gente também tem 2 lives no mês. E eu sempre vou estar por aqui aparecendo como mediadora barra apresentadora das lives e dos profissionais que aparecem por aqui, né? Temos aqui também a nossa fundadora, a Suzane, a doutora também Joyce, a nutricionista, e que elas também vão se apresentar agora para que vocês que estão na live também possam conhecê-las. Su, pode começar. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos nessa live maravilhosa que promete, né? Bem, sou a psicóloga Suzane Ramos, sou fundadora aqui da Agaton. A Agaton que vai fazer 3 anos agora em abril, né? Uhum. Sou neuropsicóloga, especialista em TCC, né? Que é a abordagem cognitivo-comportamental. Atendo pacientes com autismo e TDAH. E atendo aí há mais de 7 anos pela TCC, né? Então, tem aí um tempinho de atendimento já, bastante tempo, né? Uhum. A Agaton é minha paixão, né, gente? É meu bebê. E faço tudo aqui por essa clínica. Sou mentora de psicólogos também, né? Já tem bastante tempo, com bastante grupos aí de psicólogos mentorados. E é bem legal aí. Sou praticamente professora, né? Professora, mentora, professora, né? Na abordagem, né? TCC. E é isso, gente. Estamos hoje falando de autismo. Tem algum tempo que a gente está falando de autismo, né? Tem autismo e TDAH também, bastante. Se não me engano, em janeiro, fevereiro, a gente teve o mês inteiro falando bastante sobre o TDAH, bastante também sobre autismo. E a gente vai encerrar esse assunto ali, tá no final da semana que vem, para a gente também começar a introduzir outros assuntos que também é necessário que a gente abrange aqui dentro da psicologia. Mas hoje, até o final da semana que vem, a gente ainda vai falar bastante e promover bastante as informações sobre TEA e também o TDAH. Joyce, se apresente aí pra gente. Fala um pouquinho de você. Boa noite, meninas. Primeiro, obrigada pelo convite, né? E pela paciência em conseguir falar comigo e respostas por telefone. Eu me chamo Joyce Mazzini, eu sou formada em nutrição, já fazem 12 anos. Trabalhei por muito tempo nutrição funcional, comportamental, emagrecimento, controle de doenças. E depois que eu recebi, né, a gente recebeu o diagnóstico de autismo, eu fiz transição de carreira. Então, por um tempo, eu fiquei estudando sem atuar. E aí, depois, quando eu já estava com uma base e me sentindo segura, eu fiz transição. Na verdade, dividi minha agenda hoje 50-50. Então, eu sou pós-graduanda na primeira pós-graduação do Brasil, na primeira turma. E trabalho com crianças e adolescentes e adultos com autismo ou TDAH e seletividade alimentar. Também dou mentoria, ela comentou sobre mentoria, dou mentoria para Nutris, porque hoje já abriu vários outros cursos, porém acaba que as nutricionistas, principalmente as que ainda não têm experiência com nutrição funcional, de consultório, né, acabam ficando inseguras na conduta do consultório de nutrição para autismo, até porque é uma conduta totalmente diferente. A visão de exames, as condutas de avaliação são outras. E aí eu dou consultoria, acabo prestando essa consultoria, ajudando, elas atendem os pacientes, elas têm dificuldade em fazer esse estudo de caso e aí eu faço junto com elas. E é um prazer falar sobre autismo. Lembrando, agora vocês comentaram, né, que vão falar mais um pouquinho, mas mês que vem é o mês da conscientização. Então, será um mês inteiro de abril sobre... 2, né? Isso, é o dia. Autismo. Isso mesmo. Isso aí. Exatamente. E é importante, né, que a gente também tenha mais profissionais, né, que trabalhem com a nutrição também para TEA, para TDAH, que a gente precisa ter mais
que a gente tá tendo muito bastante diagnóstico e pessoas também que já tinham, mas não tinham suporte, né, dentro da própria alimentação. Então é Tendo muito importante que a gente suporte, realmente... muito diagnóstico tardio, Sim, né? Então tá chegando os exato. adultos principalmente, né? Uhum, Se entendendo exatamente. e se aceitando e descobrindo algumas particularidades só agora na vida adulta. Exatamente. Então, por isso que é importante que a gente realmente tenha mais informações e também mais profissionais que possam trabalhar com isso. Capacitados, né? Exatamente. Capacitados principalmente, né? Então, vamos lá, meninas. Muito obrigada pela apresentação de vocês. Mais uma vez, reforçando que quem tiver dúvida, quem tiver alguma pergunta, pode deixar aqui onde está escrito comentar, ou vocês também podem clicar ali e agora esqueci. No ponto de interrogação, bem ali na bolinha embaixo, que vocês possam deixar as perguntas de vocês, tá bom? Então, vamos lá, doutora. Na verdade, a minha pergunta, ela é relacionada à importância, né? Qual a importância da alimentação no tratamento de TEA? Meninas, é Suzane e agora Stephanie. fugiu a Stephanie. A importância de alimentação, ela é importante típicos ou atípicos. Sim. Mas o atípico, ele tem particularidades, né? Então, quando a gente fala sobre o que é o autismo é um distúrbio, uma alteração neurológica. Ou seja, alguns mecanismos funcionam de forma diferente de um cérebro típico, certo? E isso demanda alterações em todo o metabolismo desse ser. Então, a gente fala em neurodivergente, mas esse neurodivergente precisa de substrato pelo intestino. O que gera esse substrato? A alimentação. Então, a alimentação da criança atípica, ela precisa de atenção. Por quê? Porque precisa de nutrientes e precisa de densidade. Ai, gente, barulho depois que tá isso. Só um pouquinho. Precisa de nutrientes e densidade nutricional de níveis ótimos e não de níveis para suprir o básico, né? Sim. Então, ainda mais quando essa criança é levada a demandas. Joyce, o que significa demandas? Terapia. Então, ela está sendo estimulada a gastar mais energia. Estão pedindo muito mais dela do que uma criança típica, inclusive. Então, se eu digo para você que ela precisa mais do que um típico, por si só, e aí eu falo que essa criança vai receber muita demanda que um típico não receberia. Quanto de densidade ou qual a importância desse substrato que a criança vai ingerir na rotina dela? É de extrema importância. Essa criança precisa estar bem nutrida, precisa de alimentos de qualidade, precisa de alimentos que vão dar densidade para quê? Crescimento. Se eu digo que é uma criança, eu digo que é um ser em crescimento. E o que faz crescer? Proteínas. Proteínas constrói tecidos. Então, se a minha criança não come proteínas, ela vai ter déficit não só do TEA, da parte da alteração neurológica, mas em todo o crescimento de tecidos. Se eu falo que essa criança precisa de mais substratos porque ela é neurodivergente e eu falo que ela recebe mais demandas, concorda comigo que só eu falar isso sem precisar me aprofundar, já subentende que essa criança precisa de muito mais substrato para trabalho neural, para as funcionalidades neurais, para responder bem numa terapia, para responder bem em comportamento. Então, é muito gasto de energia. De tudo, né? Então, a alimentação na vida atípica é um pilar importantíssimo. Exatamente. E você... Tem outra pergunta também que eu tenho, relacionada aos pais. O que os pais precisam fazer ou precisam estar atentos, né, de certa forma, para que tenha essa relação com a alimentação, né? Estar mais atentos com a alimentação. Existem também alguns alimentos que, de certa forma, a gente precisa ou minimizar ou aumentar. Sim. Na questão de minimizar, né, já tem estudos que comprovam algumas situações, mas vou até deixar a parte científica de lado. Vou falar mais pela parte funcional. Então, assim,
Quando a gente fala no autismo, a gente fala... Eu comento assim, se você pedir para eu resumir uma criança, e eu aprendi isso com uma mestra minha, descreva uma criança atípica em uma palavra. É inflamação. Ela é completa, ela tem um perfil inflamatório. Então, para resumir, é inflamação. Então, o que eu preciso minimizar? Alimentos que potencializem esse perfil, que não sejam mais gatilhos para potencializar essa inflamação. Então, eu vou falar aqui, os mais comuns, né? Parece clichê, mas é real. O glúten, ele é inflamatório. Meu corpo não tem uma produção de enzimas suficiente. Ele tem um perfil de má digestão também. O leite e derivados. Não tem comprovação que ele vai aumentar a inflamação? Não tem, mas já tem comprovação e a gente sabe que ele aumenta a impermeabilidade intestinal, que é a redução da proteção da camada do estômago para a corrente sanguínea. Então, se eu tenho um alimento que potencializa a impermeabilidade, que é como se eu tivesse furinhos assim no meu intestino com a corrente, né, com o fluxo sanguíneo, eu vou ter mais passagem de toxinas, né, para a corrente sanguínea. Consequentemente, essas toxinas vão passar pelo meu cérebro e vai aumentar a inflamação. Pode impactar em comportamento. Sim. A soja, que é um transgênico, né? E vamos lá, e o açúcar, né? A cerejinha do bolo aí, que já se sabe que não deve ser apresentado para crianças, e já se sabe, inclusive, agora alguns neuros estão, inclusive, né, eles não falam, não tem como falar, não tem comprovação. Mas você dá açúcar para sua criança, eu tenho uma criança típica em casa, ele recebe açúcar, é igual colocar combustível nele e apertar o motor turbo, entende? Então, assim, impacta em comportamentos. Então, são esses alimentos que a gente tem que tentar minimizar na rotina dessa criança. Claro que se essa criança tem uma sensibilidade, a gente comprova por exames. Se essa criança é comprovado que tem uma alergia que vai levar a fatores de sistema imunológico, a aumentar, né, os meus marcadores, vai me levar a imunodeprimir, ou então vai refletir até em situações, né, tipo dérmicas. Eu não posso pensar em só diminuir. Sim. Aí entra a exclusão, né? Mas isso tudo a gente avalia cada criança. Então, se for para passar de dica, começar a diminuir esses alimentos, porque eles têm potencial inflamatório e a nossa criança tem um perfil inflamatório por si só. A gente Mas sabe o açúcar, né, que de certa forma é bem, né, bem colocado na vida, enfim, entre as crianças, e tem essa ideia, né, de que chocolate, tudo que leva açúcar, tem doce, né, existem brinquedinhos também que acabam tendo ali própria na alimentação do açúcar, então acaba sendo até um pouco mais difícil ter essa diminuição. Os corantes. Corantes, exatamente. Nossa, corantes é um veneno. Agora vem época de Páscoa, né? Todo mundo tá pintando, fazendo coisinha com as criançadas com corante. Eu vejo até nutris com terapia alimentar utilizando. Claro que eu vejo algumas e as minhas colegas, né, de profissão ali que estão na pós, já sabem que tem que ser corantes naturais e tal. Mas quem está fazendo na escola, professora, eles não estão usando corantes naturais, entende? O meu filho come uma bomba. É uma bomba para o TEA também, né? Ele não tem alergia e sensibilidades a nada. Assim, né? Os marcadores dele são limpinhos. Só que ele come M&M, a boca dele enche de bola, como se fosse fungos, mesmo os sinais e sintomas de fungos. E o bumbum dele fica todo cheio de bolinha. E altera o trato gastrointestinal dele. É assim, incrível. Tem pessoas com TEA que não apresentam essa parte exterior, né? Da alergia. O interno assim, e vai afetar, né, a parte moral e comportamento. O interno com certeza está sendo afetado ali. Sobre a questão de estudos que você falou, né, a gente vê, né, por experiência, né, que quando pessoas com autismo ingerem algo com glúten, pão, ou algo assim, ou rico em lactose, derivados do leite, dá uma sensação de estufamento, dá uma sensação estranha ali na barriga. Isso tem alguma comprovação científica em relação a essa parte ou não? Então, essa
essas alterações de difícil digestibilidade, né? Então, mas não tem um artigo que diga leite vai te causar inflamação, por exemplo. Sim. Mas a gente sabe que na prática, que o processo digestivo em crianças, e algumas pessoas mais, outras menos, né? Possuem efeitos fisiológicos ali de distensão abdominal, outros diarreia, outros constipação, outros alteração de comportamento, né, de ficar agitado, porque pensa, uma criança não verbal já está incomodada. Um desconforto gástrico por conta de um alimento que está potencializando ali um desconforto, essa criança vai desregular, né? E às Traz vezes uma é a alimentação. Isso. Uma irritabilidade muito grande, né, também. Às vezes você tá achando que, é porque teve muito estímulo, a luz, a som e tal. Não, às vezes foi o que você comeu, né? Você entrou em sobrecarga ali e tá inflamado. Outra situação, estamina. A estamina, quando a gente tem alergia, o que a gente toma para baixar a estamina? Anti-histamínico, né? Mas o nosso corpo produz estamina e tem alimentos que possuem estamina. Então, o que precisa avaliar? Uma criança que tem uma dosagem de estamina atípica, com uma dosagem de estamina muito alta na corrente sanguínea, eu preciso ficar de olho, porque estamina excita. Então, às vezes, a criança não tá... mãe, reclama que a criança não dorme. Ela fala, nossa, ele começa o dia calminho, e aí ele vai agitando, e à noite ele tá como se tivesse, né, que deveria ter ficado de manhã, assim. Aí você vai ver, vai estudar a fundo essa criança tem um déficit aí na eliminação, no combate dessa estamina, e a alimentação dessa criança é toda rica em estamina. Então, por exemplo, peixe, arroz tem estamina, banana, morango, daí vamos supor que iogurte, daí vamos supor que essa criança coma morango com iogurte no café da manhã, coma arroz com legumes e peixes no almoço. De tarde, a mamãe resolve mandar uma banana pro lanche da escolinha. E aí, à noite, essa criança come o arroz, o feijão e o peixinho do almoço, que dormido potencializa a liberação de estamina. Então, pensa, essa criança chega à noite com uma quantidade de estamina gigantesca e por isso que ela tá excitada, neuralmente falando. Então, assim... isso, que informação boa. Que informação maravilhosa essa. Olha isso. Aprendi numa mestra minha incrível. Então, eu não pedi estamina sérica nos meus exames. Estamina sérica agora tá ali para todo mundo. Quero ver o plano de saúde, né? Qual a briga que eu vou achar que eu vou ter com ele daqui a pouco. Mas a mãe chegou e tem esse relato para mim. Uma das coisas que eu já falo, opa, mais esse dado que eu tenho que olhar. Mas a mesma coisa serve pro açúcar. Gente, tem uma moto que decidiu subir e descer a rua aqui. Não dá nem pra ver. Não dá. É que me incomoda que eu tô ouvindo bem. Outro exemplo é o açúcar. Então, se eu falo que açúcar tem um perfil de deixar a criança um perfil excitatório, eu vou falar que esse cérebro fica mais agitado. Então, se chega ali, a criança chega da escola, aí ela recebe o chocolate, ela recebe um Nescau, ela recebe bolachinha, mingau com açúcar, né? Enfim, sei lá, uma mamadeira rica em açúcar. Aí a mãe vai dizer, mas ela não dorme. Eu fico lá 2 horas pra tentar dormir, não dorme. Não vai dormir. Se você acabou de dar, como se fosse cafeína para nós quando acorda. Você deu um estimulante neural para ela, excitatório, energia, muita energia na coisa. Essa criança vai querer dormir, né? É uma bomba. Vai querer pular, dançar, cantar, né? Então, assim, tem esses fatores que a gente deve evitar e assistir a nossa criança. Sim, eu falo com certeza. De criança, mas na verdade é para tudo, né? Esses efeitos acontecem no adolescente e acontecem no adulto também. É para todos. Sim, exatamente. E qual que você diria que seria o papel de suplementos alimentares na dieta, enfim, na alimentação do TEA, também do TDAH, mas a gente pode ficar um pouquinho mais no TEA. Qual que você diria que seria o papel fundamental, se tem algum papel fundamental o suplemento? Posso acrescentar uma pergunta nessa pergunta?
Então, talvez eu me perca aqui, daí você só depois vai me Tá. lembrando para eu não deixar Então de resposta. vamos começar com essa e a Su também já traz a dela Tá. também. A importância do Tá suplemento. bom, vai. Fala essa primeiro. Então, é essencial, entende? Porque, por exemplo, suplementações específicas. Claro que cada caso é um caso. Mas, como eu falei para vocês, os atípicos, a gente tem um olhar e uma abordagem diferente ali, né? Então, eu vou falar de um atípico, um atípico sem seletividade alimentar. Tá. Uhum. Come bem, come tudo. Então, vamos falar desse atípico. Esse atípico vai estar recebendo muitos nutrientes. Então, a gente vai lá fazer o perfil de exames bioquímicos dele para ver se ele come. Opa, ele está comendo muito bem. E aí, ele está absorvendo muito bem? Vamos ver como é que tá esses marcadores. O intestino dele é bom. Vou falar de uma criança. Come bem, intestino bom. Tá ali, com perfil de primeiro olho bom. Vamos ver. Aí, às vezes, você puxa o painel dessa criança, aparece vários marcadores alterados. Então, o que a gente precisa olhar? Existe a possibilidade de uma alteração genética da enzima MHFTR, que é metilação, mas existe também um perfil de hipo ou hipermetilação, que pode, às vezes, ser ajustado e corrigido com suplementação, tá? Que é através de um hemograma, B12, B6, zinco, cobre, enfim, alguns marcadores, eu consigo ter essa visão. Então, eu já sei que precisa de uma suplementação. Sim. Específica. Existem suplementos específicos para o TEA. Joyce, então todo autista deveria ingerir? Quase todos. Porque possivelmente, mesmo ele tendo uma ingesta de alimentos boa, vai ter déficit. Vitamina D. Então, se não é uma criança que se expõe no sol todos os dias, não tem vitamina D. Se é uma criança de apartamento, não tem vitamina D. Vitamina D é sistema imunológico, resposta neurológica, tem quase 500 funções. Além, ela nem é uma vitamina, é um hormônio. Se essa criança está em crescimento, precisa de vitamina D? Precisa. Nível bom de vitamina D é 50, 60, 70, 80 autista. A gente pega 12, 22, 23, 30 no máximo ali no consultório. Chega a 2, 3. Pensa, essa criança com 2, 3 de vitamina D, as outras funcionalidades. Magnésio. Nós não vamos ter baixa densidade de magnésio. Então, sem falar que cada magnésio trabalha uma função no nosso corpo e ele se liga a outras moléculas, né? Então, magnésio quelado, glicinato, tem vários. Precisa. Se depois vocês dão um Google e perguntar qual é a função de cada, ele vai dizer, e a maioria dele tem função neural. Ômega 3. Mas, Joyce, ômega 3 não é para suplementar para adultos. Não. Ômega 3 é um potente combatente de inflamação. Eu tenho ômega 3, eu tenho ômega 6, eu tenho ômega 9, né? Que são óleos essenciais. Meu corpo precisa e eu só recebo ele através de alimentação. Porém, o 6 e o 9 tem muita densidade, porque tem muita densidade nos alimentos. Então, só que o 6 em alta quantidade, daí já tem artigos científicos comprovando, inclusive na gestação, que se a mãe não tem esse equilíbrio de 6, de 3 e 6, há possibilidade de alterações no bebê. Então, assim, a minha criança com um 6 muito alto, sem nada de 3, advinda de alimentação, eu preciso de suplemento. A criança dificilmente vai comer pepita de girassol, pepita de abóbora, semente de chia, castanhas, né? Come, mas uma quantidade pequena, ao ponto de combater. Se eu digo que o meu TEA, para resumir ele, é inflamação, eu preciso de ômega 3? Aí aqui eu só preciso olhar a quantidade, se é EPA ou DHA. Daí ali, assistindo a minha criança, eu vou descobrir se ele tem um TDAH já, daí é DHA primeiro, com mais densidade, enfim, daí tem suas particularidades. Mas ômega 3 é essencial. Inclusive, no meu perfil tem publicação do top 6 dos suplementos para o TEA. Tá? Então, mesmo
a pessoa com TEA se alimentando bem, ela vai precisar dessas suplementações. Isso, o ideal é que... Então, fora quem tem Zinco. seletividade alimentar, né? Então. Qual é a pessoa que você dosa zinco, que o zinco tá bom? Né? Então, assim, é interessante você dosar zinco. Se você der um Google e descobrir para qual é a função do zinco, você vai descobrir que ele é regulador e ele tem função neural. E ele ajuda no déficit, Vou ele marcar ajuda minha na perfil de consulta com metilação. você pra ontem. Vou marcar minha consulta com você pra ontem. Então, assim, tem específicos que são cartinha que a gente trabalha. Sim. Eu gosto de trabalhar muito a suplementação de destoxificantes, porque também os nossos autistas têm a tendência a ser acumuladorzinho de toxinas. Então, assim, eles têm uma alteração, a grande maioria, de dificuldade de eliminar toxina. Por isso que muitas vezes aparece alumínio alto, cobre alto neles, enfim, alteração gastrointestinal, que é um outro ponto, mas vamos falar de destoxificação. Então, eu gosto de trabalhar. Mesmo a criança tá redondinha, eu gosto de trabalhar clorela ou espirulina, e o meu carro-chefe é o carvão ativado. Ele segura moléculas, ajuda a eliminar toxinas do corpo. Claro, cada um com a sua dose, porque senão dá constipação, tem todos os seus bônus e ônus, por isso que tem que ser muito bem alinhado. Mas vocês não têm noção de como faz resultado. Eu tive uma paciente que mandou minha mensagem hoje, e aí ela indignada, porque a prof fez brigadeiro na escolinha, a menina é alérgica a ovo, né, TEA, minha paciente, a ovo, leite e glúten. Pensei eu fazendo um cardápio desse, né, e aí ela vai pra escolinha e tal, e fizeram brigadeiro, e a prof pegou só sem lactose, e não entendeu que é a proteína do leite que ela tem alergia, não é lactose, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. E ainda a prof argumentou, mas é lactose. E aí ela mandou mensagem indignada, porque ela falou, Joyce, você tava tão redondinha, já tinha tirado o carvão ativo. A menina tem 3 anos, nunca tinha feito um cocô normal. Era diarreia com alimentos mal digeridos e tal. Eu fiz intervenção de modulação intestinal. Eu, carvão ativado, a menina trabalhou e nós estávamos com ela desde o ano passado, junho, julho do ano passado, reguladinha. Então, daí só dava às vezes, quando viajava, quando ela ficava mais excitada, né? Ficava mais agitada. E a mãe mandou mensagem muito brava. Por quê? Porque já desregulou, a menina começou a reclamar de dor, teve diarreia no dia seguinte, e aí temos que voltar todo um processo inicial. E aí, só com a entrada do carvão ativado, ela já me avisou. Nossa, já tá melhorando, já regulou. Porque ele tem um potencial de eliminar toxinas, sabe, do corpo e tal, e ajuda nesse processo. E se eu diminuo toxinas no meu intestino, eu diminuo toxinas aonde? Sim. No meu cérebro. Entende? Então eu gosto de trabalhar esses assim, são os primeiros que eu boto de olho. E se a minha criança vem redondinha pro consultório, é o que eu gosto de trabalhar, assim, é o que eu faço de estratégia ou de primeira conduta de consultório. Perfeito. Como, assim, eu não sei se você vai poder responder essa pergunta agora, mas mais ou menos como que você trabalharia, então, com um paciente com TEA, com muita seletividade alimentar? Como é que fica isso? Então, é mais suplemento, é mais... Aí a gente tem um problema. Manda cardápio... Isso, agora vamos voltar na minha orientação inicial. Primeiro que você tem seletividade, não tem nem como montar o cardápio. A Nutri fica de mãos, né? A nutrição fica aqui. Na maioria das minhas consultas, eu não faço cardápio de primeira consulta. Eu mando algum material meu, eu dou já dica na consulta, né? Anoto, eu faço relato de consulta para os pais. Então, mesmo que eu vou falando, é muita informação, eu vou anotando para depois de uns dias eu mando para eles o resuminho, para eles não esquecerem todas as dicas que eu dou. Porque eu ajudo a fazer a terapia, ajudo a fazer o encadeamento na hora da consulta dos alimentos que já come e o que eu vejo que está faltando de nutriente, tá? Mas uma criança com seletividade alimentar, vamos voltar no meu raciocínio de que mesmo uma criança comendo bem, ela pode ter padrão de déficit nutricional. Sim. Se a minha criança não come, eu vou ter padrão de déficit nutricional? Total. E muitas das vezes essa seletividade pode ser por deficiência nutricional. Vitamina D, ferro, zinco, proteínas. Como que essa criança vai responder? O paladar vai mudar, ela vai ter gosto de metal na boca. Entende? Ela, quando ela comer, é uma criança que quase não come, só come carboidrato, só come alimentos
que são inflamatórios, vai aumentar a inflamação intestinal. Essa criança às vezes é constipada, come, ela vai querer comer se ela lembra que toda vez que ela comeu, ela sente um peso. Vai ser difícil. E às vezes a seletividade alimentar. Eu fiz um vídeo no meu canal do YouTube essa semana. Seletividade alimentar, o que tem por trás da seletividade alimentar? E aí eu falo as deficiências nutricionais, alterações gastrointestinais que pode ter. Daí a criança vai sentir dor, vai dar distúrbio, vai dar desbiose. Também a gente tem que olhar a parte motora, porque no TEA a gente está falando de particularidades. Sim. Crianças não verbais, crianças com autismo nível 3 de suporte, que é mais severo o tratamento, né? Então, eu tô falando em... Esses dentes estão direitinho? Por exemplo, peguei uma criancinha de 1 ano e pouquinho no consultório e a mãe veio por conta de seletividade alimentar. A gente descobriu que era a língua com freinho. Por que isso que ele não queria comer mais do que pastoso? Porque demanda energia, porque dói. Sim. Né? Um outro, com seletividade alimentar, agora me veio a informação, fugiu, calma. Hipotônico. Então, assim, ele gasta... Uma menina, inclusive, perguntei, ela não comia carne. Não sei que tivesse batida. Bem imaginado. Qual foi a descoberta? Ela tem hipotonia muscular, então ela tem pouco musculatura, então mastigar cansa ela. Comer carne cansa, então eu não quero. Sim. Então, indicado uma fisioterapia, né? Isso, tem que estudar. Só que se ela tem hipotonia, ela precisa de mais proteína para crescimento. Se ela tem seletividade de não comer proteína, ela não está crescendo. Os tecidos dela não estão se desenvolvendo com qualidade. Então, vai além da seletividade alimentar, sabe? Então, a gente tem que olhar essas particularidades. Existe a esofagite eosinofílica, que é uma alteração também no esôfago. Então, pode ser... Existe crianças que têm gastrite, existe o refluxo. Então, assim, tem que olhar essa seletividade alimentar como um todo. Mas, daí, voltando para a nutrição. Se ela tem seletividade, ela está desnutrida. Tem que suplementar. E a maioria dos casos do consultório, suplementa, a criança começa a aceitar alimentos. Porque vai diminuindo rigidez cognitiva, porque está faltando substrato para o cérebro funcionar direito, está faltando suporte para o intestino funcionar direito. Essa criança às vezes está com... Vamos colocar um perfil de uma criança que não come carnes, não come vegetais, não come leguminosas. Ela vai ter deficiência de ferro. O perfil de células dela vai estar... E o que faz a anemia? Eu digo assim, é muito simples, dá um Google. O que a anemia faz? Irritabilidade, fadiga, alteração de humor. Essa criança, ela é seletiva e ela é rígida de comportamento, ela não aceita, ela se bate, ela grita, tá. E aí? Será que não é desnutrição? E aí, tratando a nutrição com suplementação, a gente evolui essa criança. Perfeito. Tem uma pergunta da Yanka. Eu vi que pipocou uma ali, mas eu não consegui. Eu tava até me perdi no raciocínio, né? Achei muito boa essa pergunta da Yanka. Qual é a sua opinião sobre exame, né, /teste genético no plano nutricional? Eu adoro. Inclusive, eu comecei a trabalhar agora. Eu não tinha me deparado ainda com... Já tinha estudado, mas como é muita coisa para estudar, minha agenda, minha rotina está muito corrida. Né? 2024, inclusive, veio agora para eu ajustar, né? Preciso de funcionário, eu preciso encaixar pecinhas, sabe, na minha rotina. Então, era algo que eu quero e é algo que eu iniciei. Porém, a leitura do exame genético demora muito para fazer. Sem falar que tem que ter um valor a mais da consulta. Então, se eu te digo que eu já estou com pouco tempo, isso vai me demandar mais. Então, eu conheci tem uma live também no meu perfil, uma geneticista, que ela faz o pedido do perfil genético e ela já faz o aconselhamento genético. Então, vem todas as possibilidades, as alterações, o que pode ter de comorbidade, quais os fatores genéticos, que, né, predisposições. E aí, chega isso para mim, mas prontinho. Daí eu olho, eu tenho que olhar, essa criança pode ter isso, essa criança pode desenvolver diabetes, essa criança tem tendência a ter isso. Aí eu tenho esse resuminho de aconselhamento genético e fica muito mais prático para eu trabalhar. Então eu acho incrível, quero fazer, inclusive, é o próximo passo para fazer de Frederico,
que é o meu filho. Se eu não me engano, a gente vai fazer uma live com ela, né, Stephanie? Thaís? Doutora Thaís? É. Uhum. Ela. Eu tenho uma live com ela no meu perfil também. Uma live Legal. riquíssima. Riquíssima. E eu tô indicando ela, inclusive. Ótimo. Perfeito. Muito bom. Bom, meninas, eu acho que a gente já tem aqui bastante dúvidas as informações, né, que a gente recebeu nessa live, assim, é nitidamente maravilhoso. Até mesmo que eu não sabia de algumas informações, porque, gente, realmente, a alimentação, né, é muito fundamental. Suplementação também, a forma com que a gente ingere também os produtos, a forma com que a gente também identifica a nossa alimentação, a forma com que a gente faz também a nossa alimentação é muito importante. Sim, a gente é o que come. E aí, agora, para complementar, porque eu não falei nada sobre intestino, que sempre é o meu assunto principal, né? Eu sempre começo pelo intestino e depois eu vou pro restante. Mas é onde faz toda a digestão. A minha boca começa a fazer quebra, eu tenho amilase na boca, vai pro meu estômago, produz suco gástrico, enzimas digestivas, vai pro meu intestino, duodeno, começa a produção. E é ali, no intestino delgado, que começa a síntese de neurotransmissores. O que eu preciso para ter uma criança regulada? Produção adequada, síntese adequada de neurotransmissores. Dopamina, serotonina, adrenalina. Se eu não tenho o intestino alinhado, porque só fazer cocô... Eu brinco, né, que tem uma mestra minha que fala, e aí, você já avaliou o seu cocô com o exame? O seu cocô é bonito sem exame e o seu cocô com exame? Você já avaliou os dois? Então, existe isso também. Existe o cocô bonito sem exame, existe o cocô bonito com exame. E aí, o que tem dentro? Como que tá esse cocô? E ele diz muito sobre nós, né? Fungos, leveduras, parasitas, altera comportamento, tira apetite, vai impactar em seletividade alimentar, vai alterar em alteração e desbiose, digestão. Então, esses nutrientes não vão ser bem digeridos, não vão ser bem absorvidos, possivelmente. E aí, impacta em neurotransmissores. Então, se essa criança está desregulada, tem alteração neurológica, concordam comigo que, no mínimo, eu tenho que desconfiar e olhar ali esse intestino, se tá ok, se tem se esse cocô tá legal. E aí, a maioria das mães, eu tenho diário do cocô, né? Tipo, é bem legal meu celular. Legal. Ninguém vai querer roubar meu celular, né? Eu trabalho com emagrecimento, daí as meninas mandam, porque... Nutri, ó, eu não quero que publique a minha foto e tal, né? Tipo, cuida, né? Eu falei, gente, ninguém mexe no meu celular do consultório. Porque, tipo, do nada pipoca foto de cocô. E não é um cocô bonito. Mas, quando a mãe começa a postar foto, sabe? Cocô amarelado, com alimentos mal digeridos, com a parte aquosa, com pedaços. Então, assim, esse intestino, a criança típica precisa ter um intestino redondinho. Eu começo por modulação intestinal em quase todos os meus pacientes. A maioria não começa com probióticos e tal. Eu já trabalho tudo junto, sabe? Às vezes eu até falo pro pai e pra mãe, dá pra gente fazer em etapas, mas se você consegue fazer tudo, vamos trabalhar. Por quê? Porque é ali que começa a síntese de neurotransmissores. Então, se eu quero melhorar condições de comportamento, cérebro, nutrição, vamos começar por ali? Eu acho incrível também. Nosso intestino é nosso segundo cérebro, né? Por isso que é um eixo, né? Por isso que fala cérebro, intestino, cérebro. E é a real, entende? Então, se eu tenho muita toxina, se eu tenho uma criança com diarreia constante, o que eu vou estar produzindo de neurotransmissor e o quanto de toxina está correndo nesse corpo? Que está potencializando. Psicologia e nutrição, Psicologia e nutrição tem que andar junto. Tem que andar junto. Tudo. Na verdade, a gente precisa trabalhar, eu agora falando como mãe atípica e não como nutri, né? Integrado. A nutrição hoje, nas clínicas da minha cidade, ninguém me chamou para trabalhar. Entende? Por quê? Porque ali a preocupação é tratar a aba, que é ótimo, meu filho faz 20 horas semanais e ficar sem aba dá até um arrepio, né? Mas existe a necessidade desse trato olhar clínico. Eu não faço terapia de chão, que é também terapia, né? De olho a olho com a criança, fazer a escala do comer, o tocar, o cheirar, até a criança aceitar, ir lá ficar fazendo receitinha. Então, eu não tenho esse perfil fofa, meiga e carinhosa, que eu falo, de estar ali sentada na sala de terapia fechadinha, não consigo.
que é essencial. Mas eu também já tenho pacientes que fizeram 2 anos de terapia de chão, a mãe não conseguiu o resultado, as mães não conseguiram resultados, ficaram 2 meses comigo em tratamento de suplementação, a criança come mais do que 2 anos de terapia de chão. Então, assim, tem A importância. tem que estar junto. unido, porque é um cérebro que não está Sim. nutrido, um corpo que não está bem dando suporte, o excesso faz mal. E a falta faz mal. A falta faz também. Tem As uma... clínicas, você falou que as clínicas da sua cidade não te chamou para trabalhar, né? Foi isso que você falou. Mas aqui a gente se chamou, né? Então, a gente... Eu trabalho no Brasil e fora do Brasil. Online, eu tava conversando com meu esposo ontem, aí eu falando o que eu tinha, a minha agenda e o que eu tinha que responder. E aí ele foi falando, ele escutava os áudios, sabe? A mamãe falando e eu dando orientação. Ele, essa tem do Paraná. Daí eu falei, nossa, 66 da onde? E a gente foi pesquisar, Pará. Daí o outro é 16, outro 14, outro 21. Eu atendo o mundo inteiro. E aí, porque a região de cidades menores ainda não chegou a informação com essa densidade. E aí tem isso também, o medo, né? Porque a alimentação fala em mudança de casa, da sua rotina. Eu falo que é o mais difícil de aplicar, sabe por quê? Porque na terapia eu pego meu filho e falo assim, ó, tchau. Bom trabalho para vocês duas. Entende? E aí, a hora de buscar ele, eu vou lá e busco e pergunto, tá tudo certo? Foi tudo bem? Foi tudo. E pega e traz pra casa. Eu faço isso, entende? Então, assim, a nutrição não. A nutrição é você receber tudo aqui e falar, ui, é ir correr atrás da suplementação, é mudar a rotina de casa, é alterar todo um padrão. É você ser a sua própria terapeuta do seu filho. Então, demanda... Além de você ter que ter isso incorporado disso tudo que eu falei, que é a importância de você dizer, opa, abri minha mente. Então, eu tirei o véu, né? Agora eu sei que isso é importante, né? Precisa ter isso, porque aplicar a nutrição não é só por aplicar. Se você vir só por vir, você vai patinar. Não tem resultado nenhum. É isso. Mas tem que ter um trabalho ativo com os pais mesmo, senão não adianta. Até na TCC, na abordagem do TCC, a gente precisa ter esse trabalho ativo com os pais. Né? Senão, e também a nutrição, com certeza. No final da live, quando vocês estiverem caminhando para o final, me avisa também, que aí eu vou fazer aquele anúncio. Vou deixar para o final da live o anúncio que a gente precisa fazer nessa live, tá? Deixa só um comentário, né, que a Nani acabou escrevendo aqui, que eu acho que é um comentário bem importante, né? Sou mãe de 2 autistas seletivos e sempre falei para os médicos sobre o suplemento, principalmente para o meu mais velho, mas eles nunca concordam. Seria ótimo se todos os médicos abrissem esse leque. Olha como é importante, né? Como seria realmente importante. Veio uma nova era, tá? Eu até arrepiei agora. Vem uma nova era. Por quê? Porque quando eu comecei a estudar sobre Frederico, e não faz muito tempo, tá fazendo agora indo pro 3º ano, tá? Não tinha informação. Eu fui para um congresso onde veio uma palestrante de Portugal, um congresso internacional, que foi em São Paulo, mas a palestrante veio, e eu fui com o intuito de, se tocar meu coração, eu vou estudar isso, porque quando eu recebi o diagnóstico, eu não sabia o que era um autismo, eu não sabia o que era um atípico. Não era o meu mundo era emagrecimento, era controle de doenças, era comportamental, reeducação alimentar. Não sabia, eu não tinha contato com criança, eu não sabia o que era um atípico. E quando eu comecei a estudar, eu falei, meu Deus do céu, existe um universo paralelo fora da minha caixa. E aí, buscava nutrição, não aparecia nada. Artigo no Google, se eu disser pra vocês que até 3 anos atrás não tinha nada. Tinha 2, 3 sites falando que era autismo e nutrição, mas não tinha nada. Agora, se dá um Google, aparece horrores. Agora, eu queria que só o meu canal do YouTube aparecesse lá. Isso, aí aparece um monte de... né? Porque foi um dos motivos. Eu falei, vou criar o canal do YouTube porque não tem informação, né? E de 2 anos para cá, isso veio um leque de informação. Tanto é que a primeira pós que abriu no Brasil foi ano passado. Eu estou finalizando a minha pós agora, desse mês, inclusive. Então, agora vai abrir a 2ª turma. Depois, no meio desse tempo, abriu mais 1 ou 2 lugares, sabe? Mas não tinha.
Então, vem uma nova era. Por quê? Porque quem está na pós também, tem alguns médicos na pós, tem alguns farmacêuticos na pós. Então, assim, essa informação integrativa, esse olhar, esse esmiuçado dos artigos científicos, porque tudo que é passado nos conteúdos de pós, de curso, tem artigo científico. Sim. Então, tudo para a gente trabalhar suplementação, prescrição, TDAH. Por isso que eu falo, não vou entrar aqui, porque se a gente for falar de TDAH, é outro mundo. É outro mundo. Eu quero uma live depois sobre TDAH, por favor. Não pode, que é muito. O TDAH é suplementação na batata. Caiu no consultório suplementar. Ou você está muito inflamado, te desinflamar um pouco e suplementar em seguida, né? E então vem uma nova era. Vem porque vai chegar, já tem neuros se desenvolvendo um pouco mais, já até a neuro do meu filho não se falava nisso, hoje ela já está me encaminhando pacientes, que é de fora daqui também, já me chamou para trabalhar no consultório com ela, tá? Então, assim, e ela era neural, sabe? Então, assim, vem um novo mundo. Eu não sei se vocês conhecem o Paulo Liberato. Liberato? Não. Ele é famoso junto com o Thiago Castro. Já ouvi falar, assim, desse Não, nome. ali do Teles, tem milhões de seguidores. Ele metia a pau na nutrição. Eu adoro ouvir ele falar, mas eu ficava puta. Eu fazia post no meu Instagram, eu ficava sapateando dentro de casa. Como assim? Retrucando os stories dele. E ele já tá falando sobre alimentação, sobre nutrição. Eu falei, olha a importância aí. Ele que fez Mas foi você que começou isso. Excitatório, que eu repostei no meu perfil. Que ele diz, não tem comprovação, mas é nítido. Ele explicou. Eu falei, você tá cedendo. Então vem um novo mundo, tá? Os médicos aí, a resposta eu não lembro, eu não gravei o nome dessa, é uma mamãe, né? Elaine. Vai vir um novo mundo. Os profissionais da medicina vão se aperfeiçoar. Olha, já temos até indicação de tema de live, né? TDAH inflamada com a doutora Joyce, sem ansiedade, com sono em dia, sem agitação. Sou paciente, né? Legal. Depoimento, eu sou paciente, não é? Sim, TDAH inflamada com a doutora Joyce. A Jéssica é minha funcionária também, minha parceira. Ela que cuida de tudo que acontece aqui no digital. Então, se eu demoro para responder, ela que vai lá, ei, você ainda não. Olha lá. E ela que gera os conteúdos, eu passo o dia fazendo áudio, né, tendo ideia, eu vomito para ela, né? E ela reproduz isso e me manda para aprovação, ela que faz meus vídeos e ela é minha paciente, porque o que acontece? Quem anda comigo é manada, entende? Tipo, não tem como. Se você frequentar minha casa, não tem como você não se alimentar saudável. Se você conviver comigo, não tem como você não mudar seus hábitos, porque eu falo disso o dia inteiro, né? E aí ela começou, e aí eu xingo às vezes. Eu falo, porque e tal. E aí... Aí ela entrou, começou a gerar esses conteúdos, a me ouvir falar, e a consciência foi batendo. Ela já baixou 8 quilos e pouco, já tratou inflamação, ansiedade, café o dia inteiro, então o cérebro... Já pode guardar o horário aí para meu marido e para mim, tá? Muito bem, já vou consultar com você aí. Já tá gravado na live para ficar registrado. Não, pensa, um TDAH tomando cafeína o dia inteiro. É ótimo, inclusive cafeína é uma das minhas fórmulas de TDAH, com outro componente associado, mas uma dose muito pequenininha, né? E aí, e inflamação. Se vocês verem o rosto dela antes e depois, ainda temos um caminho a seguir, mas é nítido. E aí essa redução que deu aqui é pura inflamação. Então pensa isso dentro das células, né? Pensa isso no autismo, daí voltando para o nosso autismo, pensa isso na minha criança típica, inflamada, né? Excitada, porque já tem uma tendência a ser agitados, excitados, entende? E é nítido. Outra opção que eu posso falar para vocês. Frederico, até fiz um vídeo, vou postar daqui a pouco nos stories. Veio a suplementação nova dele. Bioativos calmantes. É nítido, tá? Eu passo, 2 vezes ao dia ele toma, são suplementos, né? Mas se eu esqueço, porque eu sou esquecida às vezes do horário da manhã, se eu tô com minha mãe, ou se eu tô com meu esposo, às vezes só olho pra mim e pergunto, foi dado a suplementação? E eu falo, putz, esqueci. É nítido no comportamento, para vocês verem, é muito
muito nítido. Então, sabe, faz efeito. Eu digo que ele ainda não tem idade, não tem idade para um TDAH, para um diagnóstico, mas eu vou tentar, eu tô brigando contra os sinais do TDAH para chegar lá na frente, talvez não ter, mas há a possibilidade, porque é muita excitação neural. Daí pensa na minha criança atípica. O Frederico come extremamente saudável, tá? Ele dá banho em qualquer... Depois, se vocês quiserem passear no meu perfil do Instagram, você vai ver ele comendo, ajudando a cozinhar, tudo. Daí pensa, minha criança atípica. Acabei de falar que ele é agitado. Ele é falante, ele é hiperativo, né? Tipo, não é o excesso. Mas já pensou se ele comesse açúcar e estimulantes, corantes, Gatorade, sei lá o que, todos o dia inteiro? Não tinha de casa. Tem um monte de gente aqui pedindo live de TDAH, hein, gente? A Nani também colocou. Tem uma galera pedindo aí, hein? Nutrição. Eu também TDAH. Olha, nutrição e TDAH. Ótimo tema para a próxima live com a doutora. O que vocês acham, gente? Muito importante, porque TDAH tem a ver com comportamento, né? E normalmente ele já é ou criança, adolescente ou adulto. Que é o pior paciente. É o TDAH. Que é mais difícil. Não sei se vocês sabem, mas eu tenho TDAH, gente. Estou revelando aqui para vocês. Eu tenho TDAH, né? Então, assim, eu tô ansiosíssima para fazer essa consulta com a doutora Joyce, porque um dos meus objetivos é emagrecer, que eu luto a vida inteira com isso, né? Esse inchaço, olha só. Esse inchaço que eu sempre tenho, nunca consegui resolver. Se Deus quiser, eu conseguir resolver com você. Seja bem-vinda. Adoro. Bom, meninas, já vamos encaminhando para o final da nossa live. Eu queria agradecer a vocês, a Suzane, por estar presente, a doutora Antes de agradecer, calma aí, antes de agradecer. Vamos lançar aqui nessa live, então, a nossa parceria oficial com a doutora Joyce, tá? Então, a partir de hoje, a doutora Joyce, ela tá fazendo parte também da Ágata Psicologia como nutricionista, tá, pessoal? Então, se vocês quiserem agendar com a doutora Joyce, vou acrescentar lá no link da nossa bio o formulário de inscrição para a doutora Joyce, tá? Então, vocês podem entrar lá, se inscrever, tá, gente? Então, agora ela é a nossa Nutri, somos parceiras. Vamos ser parceiras aí, se vocês quiserem. Todas as expectativas e sempre tento, né, dar o meu melhor para cada pacientinho, desde criança, adolescente ou adulto meu, porque eu vibro muito com o resultado. E isso faz valer a pena as noites de estudos, né? A abdicação de viajar para ir para um congresso, né? Enquanto o outro está lá esquiando, está lá eu falo na Maldivas e tal, você tá na frente na TV assistindo aula da pós, escrevendo TCC, se cadastrando para o mestrado. Então, vocês que fazem a diferença, né? Os pacientes, espero que eu possa ajudar muito. Seja muito bem-vinda, tá? Seja muito bem-vinda à nossa família, porque aqui realmente é uma família, né, Stephanie? Quer falar um pouquinho? É uma grande família mesmo. Se não me engano, a gente tem mais de 80 profissionais aqui na Agaton, né? Nossa. Então, é uma família realmente bem grande, bem... Agora a gente vai ser multiprofissional. Podia fazer um encerramento de final de ano com todo mundo, porque dá uma Estamos passando sobre isso. Eu já tô planejando. Então é isso. Então é isso, meninas. Bom, então queria mesmo agradecer a vocês por estarem aqui na live, principalmente por compartilhar essas informações maravilhosas que meu cérebro assim, tudo faz sentido agora. Agora realmente a Gabi é a mãe das gêmeas, que eu cuido também da Betininha, a típica, com resultados incríveis, com padrão tanto de proteína, de tratamento de anemia, o cuidado com a alopécia, o tratamento nutricional, porque o que acontece, né? Estava se fazendo o tratamento de fora, agora a gente faz de dentro para fora, entende? O conjunto completo. Perfeito. A Gabi é nossa paciente também, né, Gabi? Então. Gabi de vez em quando fala da gente lá nos stories dela. Maravilhosa também.
que ela subiu agora há pouco aqui. Adoro. Sim. Bom, gente, então muito obrigada. Obrigada, doutora Joyce. Obrigada, Su. Obrigada, pessoal que esteve presente na live, que colocou seus comentários, fez suas perguntas, esteve com a gente em todo momento dessa live. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, ou vocês quiserem realmente deixar algum comentário, ou deixar alguma mensagem, vocês podem mandar mensagens no nosso direct, ou mesmo no nosso WhatsApp ali da Clínica Agathon, tá bom? Então, mais uma vez, reforçando, a Nutri agora já faz parte também da Clínica Agathon. Então, se vocês quiserem marcar, né, agendar uma sessão ou várias sessões com a nossa Nutri, pode deixar lá no link que está na nossa bio. Não esqueçam e não percam essa oportunidade, que eu tenho certeza que a vida de vocês e a alimentação de vocês vão mudar. Verdade. Muito bem. Contem É comigo. isso, gente. Então, é Um beijo, menina. Beijo. Beijo, Bem-vinda, doutora Joyce. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. beijo, gente. Tchau, tchau.